A paz, queridos. Hoje vamos falar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Texto áureo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Leitura bíblica em classe. Romanos 3, versículo de 9 a 20. Versículo 9. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Glória a Deus. Versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Aleluia. Versículo 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Glória a Deus, aleluia, Rei da glória. Introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Só Ele transforma nós, só Ele pode fazer alguma coisa. Só Cristo Rei. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. E o seu correspondente grego martia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo, e por se omitirem ao fazer o bem. Glória a Deus, aleluia. Santo e bendito é o teu nome, Senhor. 2. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmo 51, versículo 5. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é o mal inerente à natureza humana. Glória a Deus, aleluia. Corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Estamos sempre sujeitos a fazer o pecado. Devemos sempre estar buscando estar em constante oração e pedir que Deus nos perdoe, porque a cada momento que você erra, Deus te perdoa. Mas você não voltando a praticar tal ato. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. João capítulo 16, versículo 8.
Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça, o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Somente a oração, somente buscando a Deus, tentando viver em espírito, é que ele pode se, a cada vez mais, afastar do pecado. Não quer dizer que não vai pecar, mas você vai tentar não fazer o mesmo erro. Sempre procurar dar um jeito, porque Deus é o dono de tudo. Ele nos dá força em tudo. Glória a Deus, aleluia. Teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, Peru, e Leonardo Boff, Brasil. Para eles, o estudo da teologia o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade, ou seja, homossexualidade, e da raça, onde suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. As pautas sociais progressistas são disfarçadas pela roupagem do Evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o Evangelho em conformismo, criticismo e assistencialismo. Glória a Deus, aleluia. Liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infabilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres do sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação e arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão protetadas e ressignificada. Aleluia. Por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado. O ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário de teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Glória a Deus, aleluia. Com essas teologias, eles tentam fazer coisas contrárias ao que Deus deixou lá atrás. 3. A normalização do pecado. Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Glória a Deus, aleluia. Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade. E a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado e a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. 3. A dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, eliminado e preservado. Glória a Deus, aleluia. Devemos sair
desses meios. Que Deus criou os dois, homem e mulher, para ser só um. Só ele só, não deve ser mais que isso. Cada um vai andar junto. Não será dois, mas uma pessoa só. É isso que Deus quer. Mas o que vemos é que as coisas estão diferentes do que Deus ensinou. Glória a Deus, aleluia. Rei da glória. A relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Rei da glória. Aleluia. Porque aquele que quer ter salvação, ele deve deixar de lado o pecado, deve procurar a Deus, porque ele sabe que a vontade da carne não leva para a salvação, mas leva para a perdição, leva para o julgamento, onde Satanás será julgado. Vamos tentar andar com a vontade de Deus, vamos sempre estar em oração. Glória a Deus, aleluia, Rei da glória. Agora vamos falar sobre arrependimento. O Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, aleluia, santo e bendito é o teu nome, Senhor. Aqui eu estou representando Deus, eu sou Deus. E esse balão está representando eu. Digamos que eu disse que arrependi do meu ato. Arrependi do meu ato. Mas vira e mexe eu estou praticando. Senhor, me perdoa. Passou um pouquinho, fazendo a coisa errada. Sempre eu estou fazendo algo que Deus está contrariando. Sempre. Senhor, me perdoa, mas meu coração está voltado para aquilo que eu estou fazendo, para aquela coisa errada. De repente, o que acontece? Eu vou embora. Fui embora. E Deus ficou aqui. Quer dizer, eu que afastei de Deus e não Deus de mim. Deus permanece aqui. Mas eu fui embora. Por quê? Porque você diz que arrependeu, mas não arrependeu. Os seus atos continuam os mesmos. Tem que arrepender, mas também tem que mostrar os seus atos. Não adianta pedir perdão e continuar na mesmice. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e vinham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Graça. Conseguimos, pois, com confiança, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, versículo 16. Porque Jesus morreu para nos dar a vida de graça. Então, a salvação é de graça. Então, devemos buscar a Deus sempre. Se você é um cristão, sempre está em oração, procurando estar sempre na presença de Deus, continue assim. Tem alguma coisa errada? Vá, ora, busca a Deus, vê o que está errado, tenta consertar, porque senão você vai arrepender, vai se distanciar de Deus. Aí na hora que você precisar de Deus, fala, mas Senhor, e agora, Senhor, onde eu estou? Aí muitas vezes pode até ser tarde. Enquanto tem vida, Deus dá chance. Mas lembre-se, morreu, acabou. Então não sabemos a hora, só conhecemos agora. Vamos preservar a nossa vida. Qual tem sido o seu testemunho? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
Como lhe restaurar o calor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Um cristão triste tem um cristão alegre. Cristão triste é aquela pessoa que prega a palavra. Ele pode ser evangélico, pode ser um pastor, ou pode ser um membro da igreja, ou pode ser qualquer um que diz ser um cristão, que leva a palavra para o próximo, está pregando, está naquele meio ali, está pregando, está falando das coisas de Deus, mas ele não vive, ele vive o que os outros estão fazendo e não o que ele está falando. Então ele é um cristão triste, porque ele não tem obras, a obra dele é morta. Ele fala das coisas de Deus, mas de boca para fora, porque por dentro ele não tem nada. E o cristão alegre é aquele que chega naquele meio, ele fala das coisas de Deus, e naquele meio ele não vive naquele meio. Ou seja, ele está vivendo o que ele está falando. Então ele está falando da boca para dentro, que está cheio de Deus. Ele é um cristão, por isso que ele é alegre. Ele tem testemunho. Olha, não faça isso, mas ele não faz. Olha, não comete tal coisa, e ele também não comete. Quer dizer, ele está falando da boca para dentro, ele está falando alguma coisa que ele pratica. Glória a Deus, aleluia. Santo e bendito é o teu nome, Senhor. Olha, cristão triste. Tem muitos que são tristes. Existem muitos, muitos e muitos. Cuidado com eles. Às vezes pode estar em seu meio. Cristão alegre. Esse é o cristão alegre. Ele pode estar no meio da sujeira, mas ele nunca vai se enfiar no lamaçal. Por quê? Porque ele é alegre. Ele está cheio de Cristo. Está cheio de Deus, olha. Por mais que empurra ele, ele volta. Deus fala, não, seu lugar não é aí. Não é aí, não adianta. Você não vai ficar lá. Seu lugar é aqui, ó. É aqui em cima. Porque ele foi livre do pecado. Não quer dizer que não peca, peca. Mas a cada dia, porque ele vê a coisa errada. Senhor, algo está acontecendo, Senhor. Vem me libertar, Senhor. Senhor, o que eu devo fazer, Senhor? Tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor vai estar atento. Então, irmãos, vamos procurar sempre estar atento. Se você vê, você que é cristão, vê que alguma coisa está errada, sentir que está distanciando, pede a Deus ajuda. Olha a Deus, vamos orar, vamos pedir a Deus sempre. Ó Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Se você vê que está errado, ó Senhor, me perdoa, Senhor. Não deixa eu praticar mais isso, Senhor. Me ilumina, Senhor. Eu não quero cometer tal coisa, Senhor. Então, seja luz. Vamos ser luz. Quando estiver alguma coisa errada, procure ajuda. Olhe a Deus, busque a Deus. Deus sempre está aí para te defender. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar sempre orando, lendo a palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta espiritualmente. Precisamos desse alimento. Glória a Deus, aleluia. Deus que abençoe a cada um de vocês. Deus que abençoe você que gastou um pouquinho do seu tempo para ouvir essa mensagem. E se você gostou, deixa aí seu like, que isso ajuda para que o YouTube possa estar levando essa mensagem para outras pessoas que também possam estar precisando. Deus que abençoe a cada um de vocês. A paz.